O Tribunal Superior Eleitoral já estabeleceu limite de gastos para a realização das campanhas dos candidatos durante o pleito deste ano. De acordo com o teto, para concorrer a uma vaga ao governo de Sergipe, por exemplo, a Justiça definiu o valor de até 6 milhões de reais. Esse será o primeiro pleito eleitoral após a pandemia da Covid. E diante dessa nova realidade, a Justiça Eleitoral se reinventou e buscou novas diretrizes para aplicar os métodos burocráticos aos candidatos que irão participar dessa eleição, a exemplo do teto de gastos durante a campanha eleitoral. O limite de teto é previsto em lei, certo? E ele toma como referência a eleição anterior. No nosso caso, são as eleições gerais de 2018, né? E aí, esse índice é corrigido de outubro de 2018 a junho de 2022, pelo índice de IPCA. Os valores para este ano estão distribuídos da seguinte forma: quem vai concorrer à vaga de governo pode gastar até cerca de 6 milhões e 200 e caso vá para o segundo turno, mais 3 milhões. Quem vai concorrer à vaga de deputado estadual, o limite é pouco mais de 1 milhão e 200 mil. E para deputado federal e Senado, o mesmo valor, sendo pouco mais de 3 milhões de reais. E com o aumento do limite de gastos, o Tribunal Superior Eleitoral recomenda que os candidatos fiquem atentos às formas que podem ser utilizado o valor, sendo necessário obedecer o teto permitido para cada cargo político. Esse teto que foi publicizado agora é o limite total, certo, de gastos dele. Ele pode gastar menos, né, ou até esse limite, né? Se ele ultrapassar, né, aí vão ter as penalidades legais em relação a esse valor que ele ultrapassou. Os gastos são todos vinculados à divulgação da campanha do candidato, certo? No caso, a sede, propaganda. Para esse ano, o teto máximo é para quem disputa uma vaga para o governo de Sergipe, onde o limite de gasto pode ultrapassar os 6 milhões de reais. E caso seja registrada a candidatura de 7 pessoas, por exemplo, e cada um deles atingir o limite máximo, serão gastos mais de 40 milhões de reais. Mas se esse valor fosse revertido para o povo, de que forma iria beneficiá-lo? Se fosse revertido para a comida, hoje uma cesta básica está avaliada em torno de R$ 550, como aponta os dados do DIEESE em relação ao mês de junho. Ou seja, daria para distribuir cerca de 73 mil cestas básicas por família em Sergipe. Já em relação à moradia, se cada casa popular saísse a um valor em média de R$ 30 mil, daria para construir um verdadeiro complexo, com cerca de 1.400 moradias. Mas o que a população pensa sobre esses valores? Sendo desnecessário, né? Porque tem outras coisas que estão em situação precária. Eu acho realmente desnecessário isso. Eles poderiam usar o meio de comunicação mesmo para fazer a eleição deles sem gastar tanto. Não, eu acho que não precisa não. Eu acho que é muito alto demais, né? Para muitas coisas, para a saúde mesmo, para a educação, para a segurança. Oxente, é muito caro, é muito dinheiro para se gastar numa eleição, né? Oxente. Acho que é um dinheiro desnecessário, são propostas que não são colocadas em práticas, então são muita ilusão e muito dinheiro, muita ilusão e pouco a fazerem. Pois é, mas como diz o ditado, é preciso colocar tudo na ponta do lápis. Isso porque caso o candidato ultrapasse o limite, vai ter que arcar com os prejuízos na hora da prestação de contas. A questão da prestação de contas de eleições, ele tem um sistema, né, que é o sistema de prestação de contas eleitoral, no qual ele baixa no site da Justiça Eleitoral, né, e toda a movimentação de recursos, tanto a entrada quanto a saída de recursos, ele lança nesse sistema, né, e no encerramento ele envia para a gente, né, esses dados, né,
online e vem no tribunal com um pendrive com a documentação que seria física, que é em PDF, né? E ele entrega fisicamente. Após essa entrega dessa documentação, né, no pendrive, que ele tem a prestação de contas dele dada como prestadas, né? E com o avançar da tecnologia, hoje também foram criados novos métodos, a exemplo das vaquinhas online e doações. Essa modalidade de arrecadação, que deram o nome de vaquinha, né? Ela tem que estar registrada previamente na Justiça Eleitoral, né? E ele identifica todos os doadores, né? É obrigatória a identificação dos doadores, né? E o depósito em conta dos recursos arrecadados. E os recibos eleitorais em relação a essa arrecadação online.